Em 23 de janeiro de 1959, estudantes do Instituto Politécnico dos Urais iniciaram uma expedição nas Montanhas Urais. O grupo de 8 homens e 2 mulheres era formado por caminhantes experientes, já acostumados com expedições de caminhada e esqui cross-country. A excursão, feita sob severas condições de inverno, seria um teste intenso de conhecimento e habilidade, garantindo-lhes uma certificação especial. Concedida na União Soviética, apenas para os trilheiros que tivessem completado uma jornada tão árdua para essa expedição. Eles viajaram de trem até Ivdel, uma pequena cidade na província de Sverdlovsk Oblast, antes de seguirem ainda mais ao norte de caminhão e carroça puxada por cavalos. O ponto de partida para a caminhada deles era um dos povoados menos habitados do norte da Rússia, a vila de Vichy. A caminhada realmente começou ali, em 27 de janeiro. O grupo de amigos estava animado enquanto partia para a selva. Liderado pelo estudante de engenharia de 23 anos, Igor Dyatlov, o grupo registrou sua aventura com diários escritos e fotografias. Todas as primeiras imagens mostram o grupo sorrindo e rindo juntos enquanto partiam para a neve após apenas um dia completo de caminhada. No entanto, o grupo sofreu sua primeira baixa. Yuri Yudin, de 21 anos, estudante de economia, foi forçado a voltar devido a dores nas articulações, resultado de um reumatismo crônico que o incomodava há anos. Embora seus colegas de trilha ficassem tristes ao vê-lo partir, sua saída não mudou os planos deles. Eles continuaram em frente. Ao longo dos 4 dias seguintes, eles enfrentaram terrenos nevados árduos, a pé e com esquis. Eventualmente, começaram a subir a encosta leste de uma montanha conhecida pela população indígena local como Montanha dos Mortos. Refere-se à ausência de animais de caça em suas encostas expostas. As condições climáticas em 1º de fevereiro eram ruins, com ventos uivantes e neve forte fazendo o grupo sair do curso. Quando a noite se aproximou, eles montaram acampamento na encosta da montanha, cavando uma plataforma plana ali para erguer a barraca que seria seu único abrigo. Naquela noite, Igor Dyatlov fez uma última anotação no diário do grupo. Estamos exaustos, mas começamos a nos preparar para a noite. Lenha é escassa, na maioria peles úmidas. Acendemos a fogueira nos troncos, exaustos demais para cavar um buraco. Jantamos na barraca, está bom e quente. É difícil imaginar tanto conforto em um topo de montanha, com o vento uivando lá fora, a centenas de quilômetros de qualquer assentamento humano. Essa anotação é a última do diário. Exatamente o que aconteceu em seguida é desconhecido, mas o grupo não retornou na data prevista de 12 de fevereiro. Inicialmente, não houve nenhum alarme quando Yuri Yudin deixou o grupo devido às dores nas articulações. Disseram que eles poderiam se atrasar e que ele não precisava se preocupar caso não voltassem no horário. Mas os dias se passaram e não havia sinal dos excursionistas. Finalmente, no dia 20 de fevereiro, um grupo de busca foi formado. Após quase uma semana procurando na neve, o acampamento dos excursionistas perdidos foi encontrado e a cena vista pelos socorristas era muito preocupante. A barraca estava parcialmente enterrada pela neve, com muitos dos pertences do grupo ainda dentro. Parecia que a lona havia sido rasgada de dentro para fora, indicando que o grupo cortou uma saída e fugiu do abrigo, em uma fuga desesperada. Pegadas foram achadas descendo a montanha, mas os investigadores notaram que eram rasas e às vezes sem sulcos. Aqui estava um grupo de pessoas, pelo menos algumas delas não estavam usando sapatos e que desceram a montanha em um ritmo calmo e controlado. Mais abaixo, na base de um grande cedro de copa larga, eles encontraram os corpos de 2 dos excursionistas desaparecidos. Dadas as condições, eles usavam apenas roupas leves. Isso teria sido totalmente insuficiente em condições de até menos 30 graus Celsius ou menos 22 Fahrenheit. A árvore acima deles estava danificada e os corpos estavam posicionados próximos aos restos de uma pequena fogueira. Havia evidências de queimaduras e outros ferimentos nos corpos. Um deles foi posteriormente encontrado com um pequeno pedaço de sua própria carne na boca.
3 corpos foram encontrados enquanto a busca continuava. Eles estavam mais perto da barraca e usavam roupas inadequadas para as condições. Os 3 últimos corpos foram achados mais abaixo, na encosta, em um desfiladeiro parcialmente cobertos de neve. Esses corpos mostravam ferimentos graves por impacto ainda em vida e estavam horrivelmente desfigurados, sem olhos e línguas. Para aumentar ainda mais o mistério, algumas das poucas roupas nos corpos apresentavam radioatividade. Nenhum excursionista sobreviveu para contar o que ocorreu, e a cena era um mistério estranho. Nenhuma narrativa oficial foi estabelecida, com o relatório oficial atribuindo as mortes a uma força natural irresistível. Foi constatado que a causa da morte, na maioria dos casos, foi trauma por impacto ou hipotermia. Esta última era esperada, considerando o frio extremo. Mas o que causou o impacto? Ferimentos, queimaduras e desfiguração facial. E além disso, o que havia feito esses 9 trilheiros experientes fugirem da barraca, deixando para trás suas roupas e equipamentos? No meio da noite? Muitas teorias surgiram, incluindo que o grupo havia sido atacado por alienígenas ou que eles tinham sido pegos acidentalmente em testes de uma arma experimental. Alguns sugeriram que as mortes poderiam ter sido causadas por um Yeti, outra criatura desconhecida ou ataque de pessoas desconhecidas. Mas não havia evidências suficientes para apoiar essas teorias. Uma teoria plausível era que o grupo entrou em pânico como resultado de infrassom, uma frequência sonora muito baixa que já foi comprovada como capaz de induzir estresse, pânico e comportamento irracional. Os ventos uivantes naquela noite poderiam ter criado um som suficientemente perturbador para forçar o grupo a sair da barraca. Além disso, outras 2 teorias sobre o motivo do grupo deixar a barraca parecem especialmente plausíveis. Primeiro, o fogareiro dentro da barraca apresentou defeito. Ao encher rapidamente o abrigo de fumaça, os cortes feitos na lona foram uma tentativa de ventilar essa fumaça, o que não funcionou. Isso resultou nos excursionistas saindo às pressas do abrigo e indo para a neve, se reagruparam e então seguiram em direção às árvores para buscar abrigo no frio extremo. A segunda teoria é que uma pequena avalanche pode ter atingido a barraca, enterrando-a parcialmente. Isso levou os excursionistas a rasgarem a barraca para sair. O medo de uma avalanche, ainda pior em seguida, os levou a evacuar o acampamento às pressas e descer em direção às árvores. Seja lá o que tenha feito eles deixarem a barraca. Assim que chegaram à aparente segurança da linha das árvores, os jovens excursionistas ficaram cegos e desorientados pelas condições de nevasca. Eles acenderam uma fogueira para tentar se aquecer, mas, entorpecidos pelo frio, não sentiram ao se aproximar demais e acabaram se queimando. O excursionista, com um pedaço da própria carne na boca, pode ter se mordido ao tentar testar a sensibilidade das extremidades entorpecidas. Alguns do grupo subiram no cedro para tentar enxergar o caminho de volta ao acampamento. 2 morreram de hipotermia perto da fogueira, 3 tentaram voltar para as barracas, mas morreram de hipotermia no caminho. E os 3 restantes recuaram ainda mais, apenas para serem atingidos por uma avalanche e levados para dentro do desfiladeiro. Ou a própria avalanche ou a queda no desfiladeiro poderiam ser responsáveis pelo impacto, ferimentos que os mataram. A desfiguração de seus rostos ocorreu após a morte e foi causada por animais necrófagos. A radiação se explica porque vários membros do grupo haviam trabalhado antes na limpeza de um local de acidente nuclear e suas roupas continuaram contaminadas. Essa explicação nunca pôde ser comprovada de forma conclusiva, mas explicava as circunstâncias em que os excursionistas desaparecidos foram encontrados muitos anos após o desastre. Em 2021, um laboratório suíço simulou se uma avalanche poderia causar os ferimentos vistos nos excursionistas. Na Ravina, os pesquisadores utilizaram um software de simulação de neve dos estúdios de animação Walt Disney, criado para o filme Frozen. As simulações foram feitas com esse software. Confirmaram que uma avalanche pode ter causado os ferimentos nos excursionistas encontrados na Ravina.
Embora o motivo pelo qual os excursionistas fugiram da barraca inicialmente permaneça incerto, a causa da morte de cada um dos que se perderam ao menos é conhecida após o desastre. A passagem recebeu o nome em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov. Durante vários anos, ela ficou fechada para excursionistas, mas desde então foi reaberta. Um memorial foi erguido onde os excursionistas perdidos acenderam uma fogueira entre as árvores. Aqueles que morreram no incidente do Passo Dyatlov estão enterrados juntos em um cemitério em Ekaterimburgo. Eles são Igor Dyatlov, de 23 anos, 21 anos, Ludmila Dobinina, de 20 anos, Alexander Kalovatov, de 24 anos, Zineda Kolmogorova, de 22 anos, Yuri Krivonoshenko, de 23 anos, e Nikolai Tibobranol, de 23 anos. O único sobrevivente do grupo, 75 anos, falecendo em 2013. Nunca sabendo com absoluta certeza o destino que acometeu seus amigos.